Era uma vez. Temos aí 3 palavras que com certeza prendem a nossa atenção, né? Independente do tempo ou lugar, sempre tem alguém disposto a contar e ouvir histórias. Ainda mais quando se tratam de histórias fabulosas, cheios de fadas, príncipes, princesas. E será que essas histórias têm alguma relação com o nosso pensamento crítico e personalidade? É isso que nós vamos descobrir juntos no Rede de Olhares de hoje. Num jacarandá nasceu Pererê, 22 de abril, um sinal. Sob o taquaral, sol de derreter, noite de calor e luar assim. Nasceu o Brasil, primeiro de nós. Aprendeu a pular numa perna só, cafundó, cachimbo, saci. Pra plantar e rir sem nada querer, negro Pererê vai tossir assim. Primeiro de nós, o negro Brasil, cantiga de roda, não pede favor nem se importa. Habita gentil nos cantos da história, nos brancos de nossa memória. Cantiga de roda, não pede favor nem se importa. E é ao som da Moni Willy que nós começamos o nosso encontro de hoje aqui na UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha e também parceira do canal Futura. Hoje com um estúdio cheio de pessoas aqui, apaixonadas por conto de fadas, desde os pequenos, que estão hoje aqui no estúdio, alguns inclusive vestidos aí com seus personagens favoritos, e também gente grande que se dedica justamente a estudar essa arte dos contos de fadas, né, Patrícia? E quando a gente fala em contos, Patrícia, a gente entra aí numa vertente que são inúmeras, né? A gente tem aí contos clássicos, contos folclóricos. Aonde o conto de fadas se encontra nesse meio? Que eles começaram lá no início, lá na Idade Média, antes ainda, através da tradição oral. E esses contos, eles vieram passando através dos séculos. Além da tradição oral, eles foram compilados, eles foram recontados e permanecem até hoje na nossa literatura como contos de fadas. Professora Cecil, e com o passar do tempo, esses contos eles foram justamente, como a Patrícia falou, mudando para se adequar de repente também à sociedade de cada época, ao público-alvo também, no caso das crianças também? Exatamente, isso ocorreu, a Patrícia lembrou muito bem, eles começaram muito em tempos bastante remotos e depois eles foram passando de geração em geração. E chegou um momento em que eles foram escritos, então foi feita uma coleta, a primeira coleta foi em 1697, por aí, né? E foi a primeira coleta, e eles, a partir desse momento, eles já foram modificados, já não eram exatamente os contos originais, porque os contos originais, eles não eram, digamos, tão simpáticos e bonzinhos como são os contos atuais, porque na realidade o público-alvo era outro, o público-alvo eram os adultos, né? Porque adulto e criança, não havia diferença entre adulto e criança. O conceito de infância é um conceito muito moderno, então não havia essa diferença.
Os contos, então, quando foram compilados, eles foram meio que, no caso, o primeiro escritor, o primeiro compilador foi Perrault, e esses contos se dirigiam à corte. Então, eles já sofreram uma certa pasteurização, eles já foram mudando. E, a partir daí, houve uma série de modificações. Muito bem. Eu vou conversar agora, então, com algumas pessoinhas, na verdade, que estão com a gente aqui no estúdio hoje. Eu quero saber o teu nome, qual é? Vicente. Vicente, conta pra mim qual é a história que tu mais gosta de escutar. Do Lobo e os 7 Cabritinhos e também dos 3 Porquinhos. Dos 3 Porquinhos e o Lobo e os 7 Cabritinhos. Eu quero ver de você também. Qual que é seu nome? Leonardo. Leonardo, diz uma coisa, qual história tu mais gosta de escutar também? Do 3 Porquinhos. Dos 3 Porquinhos também. Tá aí, Gisela, essas histórias que eles escutam agora na infância, a gente escutou também na infância, vou falar com vocês já também. Essas histórias, elas conseguem fazer parte da nossa personalidade depois, mais adiante, de alguma forma? Com certeza. Os contos de fada, como a mitologia e todas essas personificações, né, fantásticas, elas trazem à tona, na verdade, as figuras do inconsciente. Né? O que é isso? Então, elas personificam os nossos instintos psíquicos. Né? Então, é muito importante para a gente, assim como a Cecil falou, que eles nasceram não de histórias para crianças, mas nasceram como histórias que traziam justamente como a gente poderia lidar com essas forças que são muito maiores do que a consciência. Então, eles vão dando dicas, né? E com o tempo isso foi mudando, conforme a necessidade da consciência coletiva. Então, hoje as crianças têm muitos aspectos, inclusive, que mudaram do nosso tempo. Inclusive as bruxas más, as malévolas fazendo parte, sendo modernas, né? Sendo uma coisa boa, e as crianças podendo brincar disso, já não fica mais tão escondido aquele lado mal, né, que na história fica tão caracterizado como o bem e o mal. Então as coisas estão mudando, nos ensinam sim, nos ajudam a melhorar ou pelo menos conhecer um pouquinho mais a totalidade da nossa psique. E por que as crianças, a gente tem o costume, elas nos pedem muito para ler a mesma história muitas vezes, para assistir alguns filmes repetidas vezes? Isso tem a ver com a idade, né? E às vezes mesmo com o processo que aquela criança está precisando assimilar daquele contexto. Então, dependendo da criança, dependendo da história, da situação familiar, da própria personalidade, da psique da criança, porque a criança é um mistério para a gente. Né? Se os pais conseguissem deixar brotar esse mistério, quanto mais liberdade se dá para que essas figuras venham à tona e a criança vá aprendendo eticamente, né? Quando a gente fala na ética, dá para se pensar em moral, mas eu não quero dizer assim aquela moral que a gente está acostumada, religiosa. É a moral no sentido de escolhas do ego mesmo. Então as atitudes que a criança às vezes está escolhendo numa história, de repente batem com as coisas que ela está precisando. Certo. Né? E Paula, na tua opinião, além dessa parte fantasiosa que a gente tem nas histórias, a gente deve inserir também algum contexto de realidade nessas histórias contadas às crianças para de repente elas irem assimilando também alguns personagens reais que a gente tem muito importante hoje, como os índios, os negros. O que tu acha? O que tu pensa sobre isso? Acredito que atualmente muitas histórias infantis, elas vêm já com uma representatividade maior dessa sociedade que ela é diversa. Então a gente já tem uma princesa negra, a gente já tem outras personagens que dão conta dessa pluralidade da sociedade que sempre existiu, mas que talvez por determinados interesses foi deixada de lado. E chama atenção também para as princesas, porque, por exemplo, quando que a gente imagina os contos infantis das princesas, muitas vezes são referências às mulheres, do que se espera das mulheres. Então, se esperava que elas fossem boas mães, boas esposas, boas filhas. Isso, de alguma forma, interfere na nossa construção, na nossa personalidade, daquilo que a gente deseja ser. E a partir do momento que tu tem princesas que elas não esperam mais pelos seus príncipes encantados, a possibilidade das meninas crescerem com a ideia de que elas também são protagonistas das suas vidas. Elas não estão a esperar algo ou esperar alguém, elas podem ser donas de si mesmas e serem protagonistas. E justamente para romper com esse padrão, alguns personagens reais foram levados aos livros justamente com o intuito de causar uma reflexão. Eu quero saber, aqui dessa turma, quem acredita em contos de fadas. Levanta a mão e diz sim ou não. Nem princesa, príncipe. Não.
O que tu acredita dos contos de fadas? Princesa. Em princesa? Qual a princesa que tu mais gosta? A Rapunzel. O conto de fadas está no imaginário da criança. Mas quando você abre o livro e a personagem principal não é uma princesa? Rompe com essa ideia de princesa da Disney, das princesas dos contos de fada, né? Quando elas abrem um livro em que não temos essa princesa, a primeira impressão que a gente tem é que elas buscam ali uma identificação com a figura ou feminina ou masculina. Essas personagens são muito mais próximas da realidade. Eu acho que ali na adolescência todo mundo acaba rompendo, né? A gente descobre que o príncipe encantado não é tão encantado, que não vem num cavalo branco, que não tem a bruxa má, né? Que comer a maçã a gente não vai adormecer. É importante a gente trabalhar um outro lado também, não viver só nessa fantasia que é importante, mas que em algum momento ela não vai mais fazer sentido. Rompe com esse ideário do homem, né? De que a menina e de que a mulher precisa do homem para satisfação plena ou para sua construção plena de identidade. Professora Isabel, hoje veio com essa turminha aqui da escolinha da Universidade de Caxias do Sul. Diz uma coisa, como trabalhar essa questão de quebra de padrões, de não levar alguns preconceitos adiante com uma turminha tão pequena assim? É possível trabalhar com os contos de fadas? Para as crianças, os contos de fadas são importantíssimos, né? Contar histórias para as crianças é fundamental, né? Tanto para o seu desenvolvimento cognitivo quanto para o seu desenvolvimento social. É só através das histórias que ela ouve desde pequena, primeiro pelo afeto da voz materna, da voz paterna, da voz dos seus avós, depois pela voz dos cuidadores, que são os professores que cuidam delas, né? É fundamental que isso aconteça. As histórias infantis ajudam as crianças, como bem disse a nossa colega, a resolver seus problemas, a encarar problemas. E, via de regra, as crianças não têm ainda esse tipo de preconceito, né? Essa é uma questão construída a posteriori, né? Como eles vivem em grupos, têm atendimento similar, não há diferença entre eles, né? Não tem como trabalhar uma coisa que não existe ainda. Para as crianças dessa faixa etária, muito pequenas ainda, né? Com certeza. É a gente que tem que aprender com eles, no caso, né? Exatamente. O preconceito surge a posteriori, não está com eles. Obrigado, prof. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo agora. Enquanto isso, eu vou deixar vocês com o som da Moni e Willy. Já já a gente já volta. Viemos do Cafundó, caveira de molho só. Olha a luneta, pula a perneta. Vivemos ao Deus dará, só festa nos faz parar. Puleiro de louro, dente de ouro. Somos piratas, ho, 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 ho. Vivemos na praça, ho, ho. Amamos pirraça, ho, 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 ho. E vento na lata. Era uma vez trocar figura e jogar futebol. E amigos pra correr ao sol. Eu era um super-herói, cowboy às vezes, e era feliz num planeta ou país. Quando crescer, talvez a vida se faça entender. Quando portas e quintais abrir e o sol então for entrar, de amigos que fiz o bem inundar e a casa sorrir. É bom mesmo é ter amigos e juntos sermos mais pra dividir, e dividindo a gente vai ser mais de 1 milhão.
Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV. Hoje falando sobre um tema consumido mundialmente, os contos de fadas. Afinal de contas, quem nunca contou uma história, né? Eu quero saber de vocês já. Moni, tudo bem? Tudo beleza. Vocês são casados, têm filhos, contaram muitas histórias aí para as crianças? Muitas. Muitas com música, sempre com música, né? Várias, assim, ainda mais que nós temos 2 meninos, né? Então... Tem pais que optam por contar esses contos clássicos que a gente vinha comentando aqui, como Cinderela, Peter Pan, enfim. Vocês eram mais dessa linha ou inventavam alguma história de repente? A gente conhece todos os clássicos, né? Passamos por todos, né? A gente já não é novo. Mas a gente inventa, e até hoje inventa muita história, né? E é mais legal inventar. E quando ele pede para repetir? É interessante, né? Aí é que tá o problema, que não lembra? Não, acho que gosto. Não. Sim, daí não existe mais a história. É uma vez só. Quando dá certo a conversa, aí ainda dá para repetir, né? Mas as mesmas palavras, não, esquece. Tá certo, Eli. Brigadão, viu, pela participação aqui no programa hoje. E hoje aqui no programa também a gente está recebendo alguns personagens aqui, inclusive personagens que são tidos como malvados ou não tanto, assim, a Malévola também. Qual que é teu nome? Júlia, vocês hoje na escola de teatro escolheram alguns personagens que vocês iam vir hoje aqui vestidos. Por que tu escolheu a Malévola? Eu gosto de personagens malvados e eu achei que ela ia combinar comigo. Por que tu gosta de personagens malvados? Eu acho que eles... eu não sei, eu prefiro eles porque eu acho que eles têm a parte mais legal assim, do filme ou até mesmo da história. Muito bem. Gisela, algumas crianças escolhem personagens malvados, como ela falou, de repente por causa que expõem os sentimentos mais à flor da pele, fala o que pensa. Pode ser, aí depende muito de cada criança, mas no sentido coletivo, sim, é isso que eu estava falando antes, que isso já não precisa mais ser um tabu. Tu poder ser autêntico, tu poder mostrar que tu não está se agradando de uma coisa. É muito diferente hoje tu poder pegar as histórias e tu poder ver que naquele personagem malvado não é tão malvado assim, né? Ele foi também, por algumas circunstâncias, escolhendo o mal. Mas não é que ele seja malvado em si, porque parece incrível isso, né? Mesmo que a gente fale da existência do mal e de tudo isso, o mal nos contos de fadas e até nessas coisas mitológicas, ele tem muito a ver com o poder, né? Aquela pessoa que escolhe ficar num lugar de poder ao invés de ficar num lugar de amor. Quando a gente vê que é um amor ferido que está por trás do poder, aí muda de figura, né? E a gente já consegue ver que realmente a gente pode sim querer, às vezes, ser os melhores, a gente quer vencer os nossos conflitos, as nossas competições, e tudo isso está escancarado nos mitos e nos contos de fadas, né? E nos contos de fadas trazem principalmente essa questão de coisas que a criança está passando, que nem o abandono, né? São temas que a gente como adulto também vai ter, como a Cecil falou. Isso é uma coisa muito antiga, que antes no sentido geral da coletividade, eram problemas até para as pessoas que tinham menos consciência, menos níveis de escolha, né? E hoje a gente tem muito mais condições de escolha. Então os contos trazem também coisas mais complexas às vezes para a gente lidar. Muito bem. Paula, e na tua opinião, ali historiadora também, de quem... enxerga também essas histórias por um outro viés. Tu acha que a cultura da beleza também ela está inserida aí dentro desse contexto ainda hoje? Eu ia comentar justamente isso, as bruxas más nos contos de fada, geralmente as bruxas são más e nos contos de fadas elas são sempre associadas à feiura. E no caso isso mostra também todo um lado da construção da beleza da mulher, que se esperam que as mulheres sejam belas, sejam recatadas, sejam do lar. E as bruxas, as mulheres más das histórias são aquelas que não são passivas, porque talvez o lado da princesa é a mulher passiva, então a mulher ela sofre de amor para esperar o príncipe encantado. Isso também traz toda uma construção de que como que até hoje nós mulheres ainda a gente sofre de amor e por isso aceita certas violências num relacionamento, porque a gente aprendeu a ser passiva, a ser boa. E quando uma mulher ela tem o poder de decisão, ela é questionada, ela pode ser mal interpretada como uma figura má. A gente tem até o próprio exemplo da nossa presidenta. No caso, no momento que ela é uma mulher séria, ela é uma mulher decidida, ela é tida como dura, até mesmo como má.
E quando se tem um homem que ele é sério, ele é correto. Então, no momento que a gente talvez endurece, mas não digo endurecer, quando a gente também tem poder de decisão e não somos passivas, a gente também é associada à maldade e não à bondade no caso das princesas. A gente tem, inclusive, hoje algumas princesas, que a gente, até da Disney, né, que tentam justamente desconstruir isso, né? O caso da Valente, Pocahontas, são mulheres que tomam mais iniciativa, professora Cecil? Nós temos diversos casos aí já de uma outra forma de literatura, que é a literatura renovada. Tá? São o que nós convencionamos chamar de contos de fadas renovados. Esses contos de fadas, eles são bastante diferentes dos contos tradicionais que, teoricamente, nós estudamos como forma simples. E o conto renovado, ele é já o texto literário, ele já nasce escrito. Então, começa a primeira grande diferença. Segundo, as personagens, elas já não são mais passivas, como no caso das personagens tradicionais. Elas são personagens que tratam de fazer a sua história, elas tratam de agir, elas têm uma outra postura, inclusive, diante dos problemas. Foi abandonada, então ela pega e vai à luta. Ela não fica esperando que venha o príncipe. Inclusive, tem uma história da Ana Maria Machado que eu acho extraordinária, que é a história meio ao contrário, em que o rei dá a princesa em casamento para o príncipe. Ela diz, não, para lá, eu até acho o príncipe muito simpático, muito querido, porém, eu nem conheço ele direito. E outra coisa, eu já vi que tem muita coisa nesse mundo, eu quero correr mundo, quero conhecer, para depois ver se eu vou casar ou não. Quer dizer, até posso casar com o príncipe, mas não agora, né? Tem outras coisas para fazer. Então, é uma outra postura. E eu acho que isso está de acordo, inclusive, com os nossos dias, claro, né? Porque as mulheres hoje, quer dizer, não é as mulheres. Há toda uma tendência em as mulheres irem para a luta, para o mercado de trabalho, e a partir daí elas terem uma nova personalidade e uma nova afirmação social. Patrícia, e hoje as crianças, com esse avanço tecnológico, elas estão cada vez mais conectadas, elas estão cada vez tendo mais cedo acesso à informação. Tu acha que com isso os contos clássicos, eles perderam um pouco para esses outros mais atualizados, digamos assim? Eu acho que os contos de fadas, eles continuam, sim, e devem continuar pela questão do imaginário infantil, né? Que na educação infantil, principalmente as crianças, elas vivem o mundo real com o imaginário também, que eu acho que a fantasia ela é fundamental para o desenvolvimento infantil da criança. Mesmo tendo esses contos renovados, que nem Deu a Louca em Chapeuzinho Vermelho, um Valente, esses desenhos da Disney, por exemplo, elas trazem um novo conto, que é esse tipo de conto renovado. Mas mesmo assim, a criança ela pode assistir um conto diferente, com toda essa modernidade, com esses contos diferentes, mas elas voltam e veem, às vezes, os contos de fadas e percebem, por exemplo, em Deu a Louca em Chapeuzinho Vermelho, elas percebem depois, assistindo este conto diferente via DVD, via cinema, e ela percebe depois que são elementos dos contos de fadas, que isso é um conto muito interessante também. Muito bem. Gente, o nosso bate-papo está muito bom, mas o programa está chegando no fim. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigado. Agradecer a presença de vocês também. Eu vou deixar vocês agora, sabe com o quê? Eu vou deixar vocês olhando esses livros que a gente trouxe aqui no programa hoje, tá? Vocês podem vir aqui olhar com todo carinho os livros da Patrícia. E quem quiser conferir mais sobre o trabalho da UXTV, é só acessar o site uxtv.com.br. Oi? Então tá certo. A gente se vê numa próxima. Até mais. Querem vir olhar aqui? Venham aqui. Venham aqui. Desde a infância vejo um campo, uma estradinha, uma casa, outra estrada, outra casa, com pais mateando na varanda. No desvelo de criança, mundo inteiro a vida.
cachorrada se agita, lá vem gente pela estrada, enchem tudo de fumaça, falam alto e dão risada. Las tantas dizem bueno e vão sumindo nas canhadas, as silhuetas no horizonte vão ficando apagadas. A função do dia inteiro deixa a grama judiada. No rincão da minha infância, toda a vila era bonita, toda a estrada infinita, anões, floreiras e remansos.